Muita gente tem dificuldade de desenhar boca realista e eu aposto que você também tem suas dificuldades. Por esse motivo, hoje eu trago um tutorial para você de uma boca realista bem simples para iniciantes. Vamos desenhar juntos essa boca do início ao fim, passo a passo, simples e fácil. Se você não me conhece, eu me chamo Lino do Lago, sou especialista em desenhos realistas há mais de 3 anos e já ajudei centenas de pessoas a saírem do nível amador para o nível profissional de forma simples e prática através do meu curso Desenhos Realistas Online, que está aqui no primeiro link da descrição. Dá uma conferida lá que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas antes de mais nada, não esquece de curtir esse vídeo e deixar suas dúvidas aqui no comentário abaixo que eu faço o possível para responder, tá? E não se esquece também de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você não perca os próximos conteúdos. E falando de próximos conteúdos, lembre que toda terça e quinta nós estamos fazendo live aqui às 7 da noite. O melhor de tudo é que eu posso tirar suas dúvidas ao vivo aqui. Você pergunta e eu respondo na lata, tranquilo? Então vamos começar o nosso tutorial e para iniciar, vamos começar a fazer uma linha vertical no meio. E uma linha horizontal atravessando essa linha vertical. Tudo vai ser feito com base nesse centro. Faça uma linha mais ou menos abaixo onde você acha que vai ser a espessura do lábio. Essa medida estará no lábio de cima do lado oposto. Depois disso, vamos fazer uma linha no formato triangular, puxando lá daquela linha de cima até na parte de baixo, tanto de um lado quanto desse outro lado. Nessa primeira marcação de cima, vamos fazer uma linha curvando, tocando no primeiro lado do triângulo. E também indo para o outro lado, tocando do outro lado do triângulo. E só o que temos que fazer é curvar dessa vez para baixo, tá? Mas nós vamos subindo, curvando a parte de cima e indo para baixo, também do outro lado. Essa demarcação que a gente fez embaixo, a gente vai fazer uma linha um pouquinho abaixo dela. E vamos alinhar uma linha vertical exatamente naquela curvatura de cima. Vamos pegar a medida entre essa linha que a gente fez e até o centro lá do nosso desenho e vamos fazer o dobro dela, tá? Mais 3 linhas para cá, para esse lado direito. E o último, a gente faz um último tracinho ali, que é o terceiro tracinho, e entre esse último tracinho e o outro antes dele, a gente vai fazer mais um tracinho. Do mesmo jeito a gente faz do outro lado. Faz uma linha exatamente naquela curvatura indo no final ali do triângulo. E a gente vem fazendo a demarcação de onde é exatamente esse ponto central, indo para essa outra linha que a gente fez aqui, o dobro dela. A gente vai para o lado e faz a demarcação do dobro dessa distância. Do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. E a gente adiciona mais 2 tracinhos como aquele que a gente tinha feito. Lembrando de fazer também um no meio. Esse tracinho do meio vai servir justamente para a gente ligar com aquela curvatura do lábio de cima. E esse último tracinho vai servir para a gente curvar o nosso lábio indo até o canto. E do mesmo jeitinho a gente faz do outro lado. A gente liga com o penúltimo ponto e a gente curva o nosso lábio até o último ponto. Agora é o seguinte, aquela curvatura do meio do lábio está muito aberta. Vamos deixar um pouco mais triangular. Agora vamos ligar o último pontinho da linha horizontal com esse último pontinho que a gente fez na linha vertical, na parte de baixo. E do mesmo jeito a gente faz do outro lado. Exatamente na posição dessa demarcaçãozinha aqui, a gente vai fazer uma linha que vai ser a curvatura do lábio de cima, indo para essa região central ali. Use esse mesmo formato que eu estou utilizando, tá?
Faça do mesmo jeito do lado direito. A gente vai traçando, vai passando exatamente nessa demarcaçãozinha que é a antepenúltima linha, tá? Aqui a gente começa a curvar e ir subindo exatamente para a região do meio. Essa linha serviu exatamente para a gente fazer a inclinação perfeita da curva do lábio dela. Depois vamos fazer uma linha um pouquinho abaixo perto dessa curvatura, apontando justamente para o canto desse triângulo, tanto de um lado quanto do outro lado. Nós vamos passar a linha exatamente nesse ponto aqui, mas nós vamos fazer outra aqui abaixo. Nessa linha de baixo a gente vai fazer a primeira curvatura se ligando com aquelas linhas de um lado e de outro. E nesse pequeno tracinho de cima, a gente vai fazer também uma linha dessa, mas se unindo mais uma com a outra quando vai chegando, quando vai se arrastando para os lados. Agora vamos apagar absolutamente todas essas demarcações dentro que a gente fez, tá? Agora o que nós vamos fazer é homogeneizar essas linhas, né? Homogeneizar não, deixar elas mais clarinhas. Vamos só pegar aqui a caneta borracha, ó, e passar bem de leve por cima dessas linhas principais. Assim elas vão ficar mais clarinhas e vão sumir no final, porque desenho realista a gente precisa que essas linhas não fiquem aparecendo no final. Eu só vou ter cuidado para não apagar tanto, para que você continue vendo no vídeo, tá? Mas no caso, você vai conseguir ver aí perto de você essas linhas, então eu te recomendo deixar bem clarinho mesmo, o máximo que você puder. Lógico, não o suficiente para você não ver, tá? Esse aqui do meio eu vou fazer só um pouquinho, tá? Mas essa região aqui vai ficar realmente mais escura. Mas eu vou fazer só um pouquinho. Aqui nessa divisão também. Para onde vai para essa segunda linha de baixo. Vou limpar o papel. Antes da gente ir para o sombreamento, eu gostaria de te informar que lá dentro do meu curso existem muitas outras aulas que podem te ajudar a conseguir fazer o seu primeiro desenho realista o mais rápido possível, tá? Lá eu vou te passar todas as minhas técnicas de como eu desenho boca, olho, nariz, rosto e tudo mais que você precise aprender antes de conseguir se tornar um profissional na área de desenhos realistas. Então clica no primeiro link da descrição e faça sua matrícula o quanto antes, enquanto estamos com matrículas abertas. E agora vamos direto ao sombreamento. Agora é o seguinte, vou pegar aqui o canto, né, esse canto, e vou dar uma escurecida, ó, com esse lápis 2B. E olha o que eu vou fazer no finalzinho, eu vou dar uma pequena curvinha no final. Eu vou escurecer dentro dessa curvinha, beleza? Do mesmo jeito nós vamos fazer do outro lado. Escurece, faz uma curvinha e escurece dentro dessa curvinha que a gente criou. Escurecendo um pouco mais essa região do meio. Não vai ser tão escura quanto os cantos que a gente fez, mas vamos puxar e escurecer. Depois disso, sabe essa linha aqui de baixo? Nós vamos fazer uma pequena graduação dentro dela, utilizando esse mesmo lápis 2B. E vou escurecer um pouquinho mais.
Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o lápis nessa posição aqui, no meio dele, tá? E vamos fazer o seguinte, vamos fazer linhas bem claras, tá? Bem claras nessa posição. Vamos puxar do canto, levando para essa região aqui de dentro. Vamos parar mais ou menos nessa posição aqui, ó, nessa posição aqui, tá bom? Mas primeiro vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil para você, eu vou fazer um círculo aqui no meio bem clarinho, tá? Eu espero que você consiga ver no vídeo, vá observando. Pronto, esse círculo aqui, e nós vamos tentar não chegar com essas linhas nesse círculo, tá? O círculo ficou um pouquinho aqui para o lado, mas não tem problema, quando a gente for fazer do outro lado, a gente tem noção de onde fazer, tá? Vamos fazendo aqui as linhas desse jeitinho aqui, ó, sem pressionar muito o lápis, tá? Não pode ficar dessa tonalidade aqui da linha do meio da boca, não. E nós vamos curvando, ó, curvando a linha para cima à medida que vai indo para a parte de cima aqui. Perceba que ele acaba, a gente para de fazer as linhas justamente onde termina essa linha aqui de baixo, abaixo do lábio. Então, vamos aumentar um pouquinho essa linha aqui, bem de leve, ó, tirando o lápis do papel, desse jeitinho aqui, ó. E continuamos fazendo a graduação aqui no meio. Vamos levar mais um pouquinho aqui dentro do círculo. Mais claro, pressionando menos o lápis. Olha, a gente faz mais escuro nos cantos, como você está vendo. E à medida que a gente vai indo mais para cá para o meio, eu vou pressionando menos o lápis para ficar bem clarinho, tá? E agora é o seguinte, nós vamos encontrar essa outra graduação aqui pela parte de cima, ó. Pela parte de cima do lábio de baixo. Desse jeitinho, ó, movimento com o lápis. Bem de leve no papel, tá? Lembrando que essa boca aqui é com expressão de sorriso, mas sem mostrar os dentes, tá? Depois eu vou fazer um outro tutorial mostrando os dentes. Olha só, à medida que eu vou descendo e indo mais para pertinho do círculo aqui, eu vou pressionando menos o lápis. Agora eu vou escurecer um pouquinho mais aqui perto dessa linha da divisão entre o lábio de baixo e o lábio de cima. Só pressionar um pouquinho mais o lápis à medida que vai chegando pertinho dele, tá? Agora do outro lado aqui. E vou escurecer um pouquinho mais aqui no canto. Agora, bem de leve, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar pela ponta agora aqui, a ponta de cima do lápis, eu estava pegando no meio, lembra? Vou pegar na ponta e vou fazer esse movimento aqui com o lápis, ó. Só com o peso do papel, só com o peso do lápis, tá? Com o lápis assim, ó. Eu vou fazer desse jeitinho, nesse movimento aqui. Só para passar também as linhas do lápis por cima dessa região mais clara, porém não tão forte, entendeu? Então o que eu vou fazer primeiro aqui para poder não ficar bagunçado? Eu vou apagar essa linha aqui que eu tinha feito para você entender. E vou passar bem de leve. Aqui em cima eu vou ficar um pouquinho com o lápis, tá? Para dar uma escurecida bem melhor. Agora eu tenho mais duas camadas desse tipo aqui para fazer junto com você, beleza? Mas primeiro vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o esfuminho, tá? Vou pegar um esfuminho que eu tenho aqui e vou homogeneizar a região aqui primeiro, levando do canto, levando para a região do meio. Nós vamos passando desse jeitinho, ó, e tirando o esfuminho do papel.
Vamos passar naquele movimento do lápis também aqui em cima, ó. Eu não estou pressionando o esfuminho no papel, tá? Tá só bem de levezinho por cima da superfície do papel. E do mesmo jeito aqui na região do canto, ó. Tirando o lápis do papel sempre, não esqueça disso. Volto de novo na região e continuo do outro lado. Agora eu vou pegar um material que todo mundo tem em casa e que é muito simples. Olha só, esse material é um pedacinho de papel higiênico, tá? Eu vou pegar ele, ó, vou fazer em formato quadrado, vou embrulhar uma vez, vou embrulhar outra vez, e quando ele estiver quadradinho, eu vou fazer um triângulozinho, ó, vou levar de um canto para o outro, beleza? E essa pontinha aqui, ó, eu vou curvar dessa maneira, beleza? Vou pegar esse ladozinho dele aqui, vou deixar no meu dedo para me segurar, ó, desse jeitinho. Eu vou segurar ele dessa forma, ó, para que eu possa passar, tá? Sem pressionar muito ele no papel. É só de leve, só para poder espalhar o grafite. Arraste das regiões do canto indo para a região do meio. E com esse fuminho outra vez, eu vou passar nessa região mais escura que ele, ó, para dar uma homogeneizada. Tô pegando aqui um lado que está escuro, né, que está sujo do esfuminho, mas você pode pegar o lado limpo mesmo, contando que você limpe depois, tá? Agora nós vamos fazer mais uma camada, mas dessa vez vai ser diferente. A gente vai fazer nessa região aqui. Eu vou fazer um mapa para que você possa ver no vídeo. Desse jeitinho aí. Nós vamos fazer uma camada desse jeito aqui, olha. Siga comigo, vou pressionar um pouquinho mais o lápis dessa vez. Vamos fazer a parte de cima. Do mesmo jeito do outro lado. Fiz uma linhazinha ali sem querer. Basta ter cuidado para não fazer o mesmo erro que eu. Vamos passar o esfuminho outra vez, tá? Levando, a gente puxa do escuro para o claro. E usamos papel higiênico outra vez, bem devagarinho, somente na divisão, tá? Na divisão entre a região escura e a região clara, em formato circular como você está vendo. E agora, nessa região aqui do meio, nós vamos fazer a graduação. Faça o mesmo movimento que eu. Um pouquinho maior, vindo para baixo. E vamos passar outra vez o papel, sentido circular. E vamos arrastar para a região clara também. Vou escurecer mais também a divisão entre o lábio de cima e o lábio de baixo. E vou escurecer também essa região aqui abaixo. Mas dessa vez eu não vou subir muito, tá? Beleza, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer algumas linhas passando, atravessando da divisão do lábio de cima para a divisão do lábio de baixo, dessa região para a parte de baixo, tá? Desse jeito, ó, mas bem clarinho, não vamos fazer muito forte, tá? Não vamos fazer forte não, na verdade. E à medida que a gente vai indo para os lados, a gente vai fazendo de maneira curvada. Por exemplo, olha só, eu vou dar um exemplo para você aqui. Nós vamos fazer o do meio, tá? E à medida que a gente vai indo para o lado, ele vai curvando desse jeitinho aqui, ó. Deu para entender? E do outro lado, do mesmo jeito, olha só. Deu para entender, né? Desse jeitinho, sendo que o meio do lábio da boca é aqui.
tá bom? Eu vou apagar aqui, então, esse exemplo para que você possa fazer. E vamos lá. Fiz o primeiro aqui no meio, do jeito que você está vendo. Agora eu vou vir para fazer nessa região do canto. Vou fazer assim, ó. Repita comigo. E do outro do mesmo jeito, bem nessa região aqui. Não precisa ficar simétrico, tá? Não precisa ficar exatamente simétrico. Vamos lá. Continuando, vamos fazer um outro e outro aqui. Vamos fazer um aqui no meio e outro aqui no cantinho. Um aqui no meio e outro no cantinho. Depois, vamos fazer um aqui no meio entre esses dois. Depois um outro aqui entre esses dois. Show de bola. Depois um entre esse, meio curvadinho, tá? E um entre esse. Tá parecendo muito artificial, não tá? Mas não te preocupa que isso vai mudar. Agora vamos escurecer o início de cada uma dessas linhas somente perto da divisão, tá? Por exemplo, nesse do meio, vamos dar uma escurecida desse jeitinho aqui. Pronto, tá bom assim. Próximo. Desse jeitinho, tá? Agora nós vamos criar outros. E escurecer perto da divisão, tá? Agora também vamos fazer um pouquinho de escurecimento no final dessas linhas aqui na parte de baixo. Agora vamos passar o esfuminho na região para ajudar a esfumar mais. Agora o que nós vamos fazer? Agora que lembra que a gente fez essas linhas bem clarinhas, agora a gente vai passar elas, só que forte, um pouquinho mais forte, tá? Nas regiões do meio. E não vai ficar exatamente por cima de cada uma delas, tá? Vamos fazer parecido. E vamos começar a curvar um pouquinho mais. Exatamente desse jeitinho. Agora vamos fazer algumas linhas nessa direção, ó, saindo da linha da divisão dos lábios e puxando para essa direção, ó. Puxando para a região do meio e tirando o lápis do papel. Algumas delas nós vamos levar até mais embaixo, nessas regiões que são mais escuras, lembra? E aqui para perto do canto do lábio, nós vamos fazer completo até chegando na região de baixo. Nós vamos fazer alguns também saindo dessa região escura aqui do lábio, tá? Lembrando que eu fiz essas linhas aqui um pouco mais, um pouco diferenciada das que nós tínhamos feito por baixo, justamente porque as linhas do lábio não são uma linha exatamente perfeita daquele jeito, entendeu? Ali era só as medidas de onde a gente ia fazer cada uma dessas linhas, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora é do mesmo jeitinho que a gente fez ali na região de cima. Vamos fazer algumas linhas, ó, puxando para cima, tá? Mas dessa vez menor. Algumas delas você pode chegar e puxar um pouquinho mais aonde se une com essas linhas do meio do lábio, tá? Algumas delas, mas não pode ser forte. E lógico, nessas regiões aqui do lado do lábio, a gente vai passar a linha por completo, ó, escurecendo um pouco mais, porque essas regiões aqui é mais escura. A região do meio é mais volumosa e é mais clara.
Do mesmo jeito, vamos continuar fazendo para o outro lado. Lembre de ir tirando o lápis do papel. E do mesmo jeito do outro lado, eu continuo fazendo até a região de cima, nessa região aqui do lateral. Show de bola! Agora com o esfuminho outra vez, eu venho passando, mas dessa vez vai ser ó, nesse formato aqui, ó, na direção das linhas, tá? Pode ver que aquelas linhas artificiais do fundo nem estão mais aparecendo, porque as linhas que a gente fez por cima e essas linhas de textura que a gente fez ao redor para escurecer, a gente já cobriram já aquela região. Então a gente tem exatamente as regiões da linha que a gente fez e ao mesmo tempo eles já sumiram e a gente fica somente com os que a gente deseja. Agora eu vou passando bem de leve, tá? Só para homogeneizar, porque essas linhas não podem sair, tá? Bem de leve. Você pode fazer também nesse movimento aqui, do jeito que você estava fazendo com o lápis. Melhor a gente arrastar um pouquinho, passando também pela região do meio. A ponta aqui do suminho está suja, tá? Mas você pode utilizar a outra também. Agora eu estou fazendo nesse movimento contrário das linhas aqui, para ajudar a escurecer um pouquinho mais. E vamos passar também um pouco mais naquela região do meio aqui, lembra que a gente tinha feito? Com a borracha nós vamos limpar ao redor, tá bom? Para poder não ficar essas manchinhas do lado de fora. Mas eu vou utilizar aqui a caneta borracha para isso. Você pode utilizar a borracha normal, aquela que estava na mão agora há pouco. Com muito cuidado para não passar a borracha, tá? Um pouco para dentro e apagar o que tem dentro. Está feito aqui o nosso lábio de baixo. Agora é só ir para o lábio de cima. Olha só que legal, o nosso lábio de baixo agora. Tem tonalidade, tudo legal, projeção de sombra vindo da região do lábio de cima que a gente ainda não fez, indo para o lábio de baixo, olha. Tem as texturas, olha só que legal. Então com o desenho básico, para iniciante, você conseguiu fazer um desenho já bem legal. Teria mais uma coisa que você poderia fazer, no caso, mas precisaria da caneta borracha para isso, tá? Ou então, se você pegasse uma borracha como essa e cortasse para conseguir fazer. Se você estiver disposto a fazer, beleza, eu vou fazer aqui. Então eu vou pegar essa borracha que eu tenho e vou cortar para te mostrar o que você pode fazer para ficar melhor ainda esse lábio de baixo, tá? Pegue uma borracha qualquer, uma que você tenha, e nós vamos cortar ela de uma maneira que fique com ponta, beleza? Eu te recomendo, eu espero que você seja adulto, tá? Para você mesmo cortar, mas se você não for adulto, se você for uma criança e estiver vendo isso, peça para um adulto fazer para você, tá? Olha só, cortei um pequeno pedaço dessa borracha e nós vamos precisar desse pedacinho aqui, porque ele tem ponta, olha. E o que nós vamos fazer aqui para ficar melhor ainda? Nós vamos fazer do lado dessas linhas, algumas linhas com a borracha, tá bom? Então vamos lá. Exatamente do lado de cada uma dessas linhas, tá? E somente na região do meio, nós não vamos até a região escura, tá? E também vá tirando do papel à medida que vai indo mais para cima. Perceba que à medida que eu fui indo para o lado, ó, eu fui deixando menor e mais fraca. Desse jeitinho. Agora eu vou continuar para o outro lado também.
Show de bola, desse jeitinho aqui. Agora o que a gente vai fazer? Não pode ficar esse branco completo aí, tá? Para não ficar tão estranho. Então a gente vai pegar o esfuminho outra vez e vai passar, ó, dessas regiões escuras bem clarinho, ó, passar pelo menos no meio de cada uma desses pontos, tá? Só para poder a gente passar um pouquinho por cima deles e dar um pouquinho de escurecimento, tá? Só um pouco, muito cuidado, pressiona bem de leve mesmo, porque senão você vai escurecer por completo e vai ter que fazer outra vez. Vai passando na região do meio e aí vai indo pro ladinho para perto dele, para ir escurecendo aos poucos. Olha só, isso aqui já deu um aspecto melhor ainda para o seu desenho, tá? Lembrando, isso aqui é opcional, se você quisesse fazer, tá? Mas lógico, dá um aspecto bem melhor ainda para o seu desenho. E algumas das linhas que você tiver feito, algumas dessas linhas com a borracha, nesses pontos brancos, se você tiver feito e tiver apagado as que estavam do lado, você vem e reforça um pouquinho, tá? Não pressiona muito o lápis e não pode ir até em cima. Show de bola, olha só. Agora sim, nós podemos ir para o lábio de cima. Agora, nesse lábio de cima, nós já vamos começar assim, ó. Lembra dessa linha aqui no meio? Nós vamos fazer também uma aqui perto, tá? Mas ele vai ser um pouquinho para o lado. Exatamente aqui. Beleza? Depois, próximo, um pouco mais aqui. Nós não vamos até em cima, tá? Somente até mais ou menos esse ponto. Depois vamos fazer outros aqui perto. E outros aqui já bem curvado, olha. E outros aqui bem curvados. Tranquilo. E o que nós vamos fazer? Nós já vamos começar a fazer, lembra desses tracinhos que a gente fez aqui em cima? Vamos fazer desse jeito aqui. E à medida que a gente vai chegando perto dessas linhas aqui, a gente pode, ó, se unir a elas. Subir um pouquinho mais perto delas, tá? E olhe também a curva, ó. À medida que esse aqui tá um pouco mais em pé do que esse, eu venho deixando as linhas um pouco em pé até chegar nela. Esse aqui já é mais deitado, ó, indo para onde eu estou indo agora, então eu vou deitando as linhas à medida que vai chegando perto dela. E eu continuo fazendo mais algumas para cá. Do mesmo jeito nós vamos fazendo para essa outra região. Esse dali já é mais deitado, então a gente vai deitando devagarinho as linhas, tá? À medida que vai indo para lá. Esse lábio aqui de cima é mais claro, então a gente não vai precisar criar graduações de fundo não. Vai ter que fazer só algumas desses detalhes que a gente está fazendo e subir a tonalidade lá para cima. Vou enriquecendo um pouco mais, criando outros, ó. E vou aumentar um pouquinho a tonalidade desses aqui e subir um pouquinho mais, esses que a gente fez no início. Agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo, tá? Mas escurecendo mais, ó. Pressionando um pouco mais o lápis, tá? Dessa vez precisa ficar bem preenchidinho. Ou se você preferir, você pode fazer o seguinte, ó. Já vem fazendo nesse movimento aqui. Precisa fazer um degradê para cima, tá? Agora para o outro lado aqui. Quando eu vou fazendo aqui para cima, eu vou pressionando o lápis bem de leve, tá? Praticamente só com o peso dele próprio. Agora, pegando por essa região aqui do lápis, eu vou fazer esse movimento, ó, criando uma graduação aqui para a região de cima. Como eu falei, a gente vai levar a graduação para cima. Para a região de baixo, a gente vai pressionando mais o lápis, tá?
Show de bola. Agora vamos criar um pouquinho mais dessas linhas subindo, tá? Mas dessa vez, ó, mais clarinho. Nós não vamos pressionar menos ainda o lápis, tá? Não vamos fazer linha daquela mesma tonalidade que nós estávamos fazendo, não. Dessa vez vamos puxar aqui de cima, ó, e levar para o meio do lábio. Faça mais devagar, tá? Porque eu tenho um pouco mais de prática. E aí eu vou fazendo um pouco mais rápido. Mas faça mais devagar assim, ó. Pare certinho na região ali da linha. E venha puxando. Muito cuidado para não pressionar muito o lápis, tá? E olha só, à medida que eu vou indo para os lados, ele vai ficando curvado, ó. Vai meio que caindo as linhas. Não esqueça disso porque esse detalhe é muito importante. Agora eu vou fazer mais umas linhas, dessa vez mais fortes, ó, saindo aqui da divisão dos dois lápis, dessa região escura do meio, tirando o lápis do papel desse jeitinho que você está vendo. Precisa fazer tirando o lápis do papel e não esquece da curva também, da queda da linha, à medida que vai indo para os lados. Só mais ou menos até esse tamanho aqui a linha. Agora mais umas camadas aqui escurecendo mais a região do meio, tá? Pressiono sempre levando quando está chegando mais perto da região escura. E à medida que eu vou subindo, deixando para a região mais de cima, eu vou pressionando menos o lápis, tá? É criando de verdade um degradê. Agora o que nós vamos fazer? Exatamente esfuminho. Primeiro nessa região de baixo, mais escura. Arraste até os cantos pressionando menos o lápis, tá? Nos cantos estou pressionando menos o lápis. Bem menos, tá? Só com o peso do papel, só com o peso do esfuminho. E à medida que eu vou indo pra cima agora aqui, ó, eu vou pressionar menos o esfuminho ainda, tá? Deixar bem de levezinho mesmo, só para escurecer, mas ao mesmo tempo não apagar essas linhas que a gente criou. Vou apagar aqui um pouquinho essa linha que ficou um pouco forte demais. Você pode apagar com a borracha mesmo, se tiver alguma linha desse tipo que está muito forte, tá? E eu ainda não acabei. Agora eu vou vir com o lápis outra vez. Eu vou fazer algumas linhas puxando essa região aqui, ó, mas bem mais clarinhas e só desse tamanho aqui, ó, bem pequenininho. Lembrando também da curva das linhas, viu? Ele vai mudando o sentido à medida que eu vou indo para o lado. Exatamente desse jeito aqui, ó. Aqui ele está assim, para cá ele está assim, tá? E alguns deles eu venho puxando também, levando para a região ali de baixo. Bem clarinho, sem pressionar, tá? Esse lápis aqui ainda é o lápis 2B. E eu continuo. Eu fiz até agora, eu utilizei só o lápis 2B nesse desenho, tá? E eu vou continuar usando só ele. Queda das linhas outra vez aqui, ó, sendo traçada diferente à medida que vai indo para os lados. E eu vou escurecer um pouquinho mais nessa região aqui do meio. Degradei à medida que eu vou indo para cima, tá? Esfumar um pouquinho mais outra vez, fazendo o mesmo sentido, ó, das linhas que a gente estava fazendo, pegando na ponta ali e levando. Se tiver muito sujo a ponta aqui do esfuminho, eu sugiro você limpar, tá? Como? Pega uma lixinha, olha, eu uso uma pequena lixinha e eu passo para limpar. Se você estiver usando cotonete, apenas troque o cotonete. Perfeito. Vou pegar o lápis 2B outra vez e vou fazer, ó,
bem fraquinho, ó, a linha subindo aqui. Lembra do início? Para ficar aparecendo um pouquinho mais. Aqui, nessa região. Aqui também. Vou fazer mais uns 2 para cá. Aonde não estiver muito escuro, você vai e escurece, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena linha nessa região bem aqui, ó. Vou limpar ao redor. Com muito cuidado para não apagar dentro de onde você desenhou. Ó, apaguei um pouquinho aqui, tá? Tem que ter cuidado. Perfeito, olha só, boca finalizada. Se você quiser ousar com aquela borrachinha que você cortou, você pode vir, ó, e fazer mais algumas linhazinhas aqui. Isso só para você que fez na parte de baixo também, tá? Para você o desenho ainda não está finalizado. Do ladinho da linha, do mesmo jeito que a gente fez na região de baixo. Olha só, vamos voltar com o pincel, com o esfuminho, só para passar por cima um pouquinho, para ficar um pouquinho escuro. E isso aqui é técnica para avançado, tá? Então é uma pequenazinha técnica aqui para avançado simplificado, tá? Tô simplificando uma técnicazinha para avançado para você. Perfeito? Então, desenhista, olha só, desenho finalizado. Essa é a boca para iniciante, tá? Então é uma boca muito boa mesmo para quem é iniciante e estava querendo aprender a fazer boca, tá? Vou colocar aqui a minha assinatura, olha só. Lino Lago, então perfeito. Se você quiser aprender a fazer uma boca realista mais elaborada mesmo, profissional, eu te recomendo entrar para o meu curso de desenho, pois lá você não vai aprender somente boca, vai aprender tudo relacionado a desenho realista. Todas as técnicas que eu sei sobre desenho realista eu ensino para todos os meus alunos dentro do meu curso. E você se tornando meu aluno, minha aluna, vai com certeza aprender a fazer desenho realista o mais rápido possível. Então é isso, se você tiver mais dúvidas, deixe aqui nos comentários e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Te vejo no vídeo de amanhã, desenhista. Até mais!